Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos de volta, estamos ao vivo. Estamos de volta, né? Depois aí de 2 semaninhas parados. Dois sábados, né? A gente ficou aí ausente por conta de algumas atividades nas quais nós participamos, então não foi possível. Mas estamos de volta, estamos por aqui e agora não vamos embora, hein? Então, você que já está aí conectado, estou vendo aqui que já tem algumas pessoas, avise todo mundo que voltamos. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto Cartira, Carlos Nascimento, sejam bem-vindos. Estamos aí reiniciando, né, a nossa caminhada. Foram 3 semanas que nós, explicando para todos, né, 3 semanas que nós deixamos de apresentar o programa, o programa Projeto Iniciação, devido a compromissos ritualísticos dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, aí não teve outro jeito senão suspender esses 3 dias, né? 3 sábados. Mas agora estamos voltando, né? Voltando com a nossa versão de hoje, né? Agora, versão 65, né? E continuaremos agora sem interrupções daqui para frente, né? Espero que sim. Bom, então, nós dizemos que aqui nós estamos no projeto Iniciação, né? Que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Não é isso? A base fundamental, são 2 bases que nós temos, né? É justamente os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, através da teosofia, e dos ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? A exposição não é linear, né? Nós apresentamos assuntos dos mais variados, a respeito de mais variados aspectos, à medida que os programas vão avançando, né? Procurando dessa base, né? Assuntos mais variados a respeito de cosmogênese, antropogênese, iniciação, métodos iniciáticos, valores transcendentais para a iniciação, história iniciática das idades, evolução, olha quanto assunto, né? Evolução do sistema solar, era de Aquários, nova civilização, sinarquia e também uma biografia, quando necessário, dos grandes instrutores da humanidade. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação, dizemos, por exemplo, que esteja já seguindo o caminho da eubiose, na sua parte interna, né? Ele terá a oportunidade, tem a oportunidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria inicial das idades. É claro que esse conhecimento nunca fica pronto na nossa cabeça, ele está sempre em mutação, está progressivamente em evolução. A gente vai a pouco e pouco abrindo os horizontes, vendo novos aspectos. Não é um conhecimento pronto na nossa cabeça. Ele está pronto no eterno, né? Está pronto lá onde, nos meios superiores da eternidade, né? Mas na nossa cabeça é apenas uma fase que nós passamos, né? E que esse conhecimento vai se ampliando, vai tendo seus horizontes abertos e assim por diante, né? A outra finalidade deste nosso encontro, né, projeto de iniciação, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste século, início do século XXI e início da era de Aquários. É de uma enorme importância. Estamos passando realmente por um momento ímpar na história da humanidade.
Grandes transformações estão acontecendo no planeta Terra. O planeta Terra está passando por um processo de transporte, de elevação para um outro nível de consciência espiritual, né? E isso aí influi decisivamente no caminho que nós estamos seguindo, né? Ou seja, nós estamos nos dirigindo, começando a nos dirigir para aquilo que nós entendemos como a quinta dimensão, né? Passamos pela terceira dimensão, quarta dimensão, estamos caminhando para uma quinta dimensão. Isto indicado pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza, quando ele nos afirmou que a Terra atingirá um grande nível de desenvolvimento espiritual no ano 3005, quando começará uma nova civilização no planeta Terra. Depois, mais 10 mil anos de grande progresso espiritual e assim por diante. Né? Então, afinal de contas, basicamente, a evolução é infinita, ela não termina. Né? Pelo menos, na nossa maneira de entender, ela é infinita. No eterno, aí, somente quem tem essa consciência que pudesse aproximar do conhecimento eterno pode ter uma visão mais clara a respeito da questão da evolução e assim por diante. Né? Muito bem. Então, dito isto, né, dizemos que as pessoas que queiram seguir o caminho da iniciação, desenvolver o projeto da iniciação, que é o projeto mais importante que um ser humano tem para fazer na sua vida, pode escolher uma escola iniciática. E é necessário que a pessoa entre numa escola iniciática. Não é possível uma pessoa desenvolver-se iniciaticamente, fazer a sua iniciação sozinho. Não é eu que estou falando, os mestres dizem isso. É necessário que a pessoa se filie a uma linha de conhecimento que siga exatamente, rigidamente, os padrões da ciência iniciática das idades. É muito importante, para que não haja desvios, né? Para a pessoa seguir certamente o caminho da iniciação. Então, isso é muito importante. A pessoa pode escolher a escola que ela quiser. Né? O mundo aí tem muitas escolas de iniciação, a pessoa pode escolher a escola que ela quiser, é o seu livre-arbítrio. Mas, no nosso caso, nós indicamos aqui, de momento, né, que a pessoa está convidada para fazer parte do processo de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa deve fazer para fazer seus primeiros contatos com a eubiose? É simples. É só entrar no Google, vai no Google, no busca do Google, né? E coloca lá, escreve assim no busca, Sociedade Brasileira de Eubiose. Imediatamente vai aparecer um link do site da eubiose. Vai aparecer o site da eubiose. A pessoa entra no site, lá tem todas as informações, inclusive a relação dos departamentos que existem no Brasil e no exterior. A partir disso, ela vai localizar cada departamento, tem o seu telefone, o seu site, o nome da pessoa com quem ela deve se dirigir, o e-mail. Então, ela pode entrar em contato com o departamento e verificar em que momento ela pode começar o seu grau de iniciação. O grau de iniciação na eubiose inicial chama-se curso peregrino. Depois tem mais 4 graus subsequentes, totalizando 5 graus, findo os quais 5 graus a pessoa tem o direito de se filiar à sociedade brasileira aí de maneira permanente, vindo a fazer parte da série interna, como se diz, da série interna da Sociedade Brasileira de Eubiose, aí participar de todas as ritualísticas, de todos os encontros, tanto internos como externos, programações todas desenvolvidas na sociedade, participar ativamente de todos os trabalhos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, aí está um convite para todos, né? Para todos indistintamente. Tudo bem? Muito bem. Nós aqui no nosso encontro, né, no nosso projeto de iniciação, nós vamos, então, desenvolvendo estudos bem amplos, né, bem básicos, amplos que eu digo no sentido básico, né, de muitos assuntos que circulam por muitos meios de comunicação, por livros, etc., mas
Como digo, a base nossa é justamente ensinamentos de Helena Petrov Blavatsky e professor Richard Souza. Então, nós vamos ver aqui, inicialmente, alguns conceitos, ideias a respeito do budismo. Vamos conversar, é um assunto muito importante, né? Um assunto de enorme importância para nós todos, para a nossa humanidade, né? Budismo Budismo é a filosofia ensinada por Gautama Buda. O budismo atualmente divide-se em duas igrejas distintas, a do sul e a do norte. Disse que a primeira é a forma mais pura, a do norte, por ter-se, a do sul, que eu digo, né? Que é a forma mais pura, por ter conservado mais religiosamente as doutrinas originais do Senhor Buda. É a religião do Ceilão, Sião, Birmânia e outros países. O budismo do norte limita-se ao Tibete, China e Nepal. Tal distinção, contudo, é incorreta. Se a Igreja do Sul, conforme a HPB afirma, naquilo que não se afastou, exceto talvez em alguns dogmas insignificantes, devido aos numerosos concílios celebrados após a morte do mestre, esta é resultado das doutrinas esotéricas. Ou seja, quer dizer que está mais próxima dos ensinamentos públicos ou exotéricos do Sakyamuni. A Igreja do Norte é resultado das doutrinas esotéricas que Siddhartha Gautama reservou unicamente a seus bhikkhus ou aratas escolhidos. Na verdade, o budismo em nossos tempos não pode ser julgado devidamente por nenhuma de suas formas populares exotéricas. O verdadeiro budismo só pode ser apreciado combinando-se a filosofia da Igreja do Sul com a metafísica das escolas do Norte. Então, fazendo essa conjunção dessas duas escolas que tem realmente, na totalidade, o conceito do budismo. Se uma parece demasiadamente iconoclasta, quer dizer, não se prende ao ritual das imagens, né? Ele é muito rígida, e a outra bastante metafísica e transcendental, até ter se desenvolvido excessivamente, graças aos hervados dos exotéricos do esoterismo hindu, visto que muitos dos deuses de seu panteão foram transplantados sob novas denominações ao solo tibetano, tudo isso se deve inteiramente à expressão popular do budismo em ambas as igrejas. Estas encontram-se mutuamente nas mesmas relações do protestantismo e do catolicismo. É um paralelismo que existe na forma de existir, né? Uma e outra erram por excesso de zelo e por interpretações errôneas, embora nem o clero budista do Sul, nem o do Norte jamais se tenham afastado da verdade, e muito menos trabalhado sob os ditames da ambição clerical, ou posto os olhos no poder e lucros pessoais, como fizeram as duas igrejas cristãs. Então, apesar de ter essa divisão entre o budismo do norte e o budismo do sul, a HPB diz que as duas linhas seguem rigidamente os padrões de conhecimento do budismo e nenhuma delas se desviou dos fundamentos deixados por Siddhartha Gautama. Então, as duas igrejas, né, as duas correntes têm valores extraordinários, né? O budismo, tal como existe em sua forma setentrional, está inteiramente de acordo com as religiões mais antigas. Porém, em sua forma meridional, né, no sul, parece ter abandonado a ideia da trindade lógica, bem como a da existência una, da qual a trindade precede. O Logos, em sua tripla manifestação, é como se segue. Primeiro Logos, Amitabha, a luz infinita. O segundo, Avalokitesvara, ou Padapani, Shenrenzi. O terceiro, Madhuri, que representa a sabedoria criadora e corresponde a Brahma.
Isso é encontrado no Eitel, Dicionário Sânscrito Chinês. O budismo chinês parece não conter a ideia de uma existência primordial fora do logos. Porém, o budismo do Nepal postula a Adi-Buddha, de quem procede Amitabha. Segundo Eitel, Padmapani representa a providência compassiva e corresponde em parte a Shiva. Porém, como aspecto da trindade búdica, que imita encarnações, parece representar melhor a ideia de Vishnu, com o qual é relacionado por transportar o lótus, fogo e água, ou espírito e matéria, como constituintes primordiais do universo. Então, aí está todo esse texto é tirado de HPB, como também de Anne Besant, na sua livro Sabedoria Antiga. Então, é um assunto muito extenso, muito complicado, né? Mas as pessoas que se dedicam a esse estudo conseguem tirar evidentes conhecimentos a respeito de toda essa história do budismo, muito antiga, né? O seu desenvolvimento. Aliás, vamos dizer que Buda ele pertence à nossa raça ariana, né? Ele faz parte da raça ariana. E podemos dizer, esotericamente, no conhecimento esotérico, é dito que ele foi o primeiro da raça ariana a obter a iluminação. Veja bem, vamos repetir? Buda foi o primeiro da raça ariana a conseguir a sua própria iluminação. E Buda, ele veio da Lua também, né? Como todos nós viemos, né? Todos nós viemos da Lua. Só que nós, seres humanos, na Lua, nós tínhamos uma consciência animal. É isso. Aqueles que se classificam aqui como seres humanos, é isso? Essa faixa de quatro elementos que constituem as castas, né? As castas que nós chamamos, né? Constituíam na Lua justamente uma faixa do reino animal. Só que Buda, na Lua, antes do transbordo lunar, Buda já tinha uma consciência humana. Ele era chamado de Arati. Então, ele veio para o planeta Terra já como um Arati. Nós podemos dizer até que quando ele veio para a face da Terra, ele já veio com conhecimento correspondente àquilo que o nosso mestre proporciona aos alunos, aos estudantes da série interna da Sociedade Brasileira de Biose. Ele já veio com todo aquele conhecimento, pronto para a sua iluminação. Mas foi na Terra que Buda, então, fechou esse trabalho e tornou-se um ser iluminado. O que é tornar-se um ser iluminado? Tornar-se um ser super-humano. Ele deixou de ser um ser humano e tornou-se um ser super-humano. Ele já era humano na Lua, veio na Terra também como um ser humano, e na Terra ele tornou-se um ser super-humano, um iluminado. Então, isso é muito importante, essa questão toda, porque nos dá uma visão extraordinária a respeito da história do budismo, do Buda, e de toda a inclusão que tem essa história, que é a história da humanidade, né? A história da humanidade. Nós sabemos que Buda viveu 600 anos antes de Cristo, né? Ele veio, como a lei cósmica faz, a lei cósmica vai preparando os momentos específicos para a manifestação desses seres angelicais, né? Então, Buda veio fazendo essa preparação, depois veio Jesus o Cristo, né? E dentro da eubiose nós temos esse conhecimento de que no terceiro milênio vai haver uma preponderância muito grande do budismo e do cristianismo. Isso. Não budismo como religião ou cristianismo como religião, não. O pensamento. Vai haver uma preponderância, vamos assim dizer, de maneira mais clara, do pensamento de Buda e do pensamento de Jesus o Cristo. Como duas colunas. Jesus, a coluna do amor. Buda, a coluna da sabedoria. Então, o amor e a sabedoria fazendo colunas para a sustentação da evolução humana no terceiro milênio, rumo à a grandiosidade deste momento de 3005, né, quando a humanidade começará realmente a desenvolver
uma nova civilização. Então, a gente vê a importância, né, da existência desses seres, né, de hierarquia no nosso planeta, fazendo todo esse introito, esse preparativo para a nossa evolução e a evolução de todos os seres humanos. Uma outra importante informação que nós queríamos passar de início também aqui é justamente sobre aqui, vamos ver aqui, nos localizar, né? Falar sobre a Cabala, ou Cabalá. Também muito importante esse conhecimento, né? Cabala ou Cabalá, em hebraico, né? A sabedoria oculta dos rabinos judeus da Idade Média, a Cabalá ou Cabala. Sabedoria derivada de doutrinas secretas mais antigas relativas à cosmogonia e às coisas divinas, que se combinaram para constituir uma teologia após a época do cativeiro dos judeus na Babilônia. Todas as obras pertencentes à categoria esotérica são denominadas cabalísticas. Então, nós tivemos a prisão dos judeus na Babilônia, né? Inclusive, temos lá Daniel na cova dos leões, tem uma série de histórias, eventos muito importantes ocorridos nessa época, né? Então, houve esse cativeiro, mas isso aí levou a missão judaica a progredir muito e ser realmente o reduto, ser também o aspecto, né? O cenário para a manifestação do nosso excelso Jesus, Yoshua Ben Pandira, o Cristo, né? Isso é muito importante. E temos também, na Cabala, temos também ao lado ligado à China, né? A antiga China, digamos, né? Um dos mais antigos livros chineses conhecido é o I Ching, ou Livro das Mutações. Veja bem, I Ching, ou Livro das Mutações. É um livro que está à venda. Está à venda aí no mercado livreiro, né? Aí, diversas edições, de várias editoras, está aí à disposição dos leitores, né? Disse que esse livro, I Ching, foi escrito 2.850 anos antes de Jesus o Cristo, antes do nascimento do Cristo, no dialeto das raças negras acadianas da Mesopotâmia. É um sistema sumamente abstrato de filosofia mental e moral, com um esquema de adivinhação e relação universal, a Kabbalah. As ideias abstratas são expressas por linhas, meias linhas, círculos e pontos. Assim, um círculo representa o I, o Y e H. Essas três letras, Y, I e H. O grande supremo. Uma linha se refere a I, Y, I e N, a potência ativa masculina. Duas meias linhas são Yang, a potência passiva feminina. Então, aí nós temos até o Yin e o Yang, né? Um lado positivo, um lado masculino e um lado feminino. Kawei, ou pronunciando em letra, o K-W-E-I, Wei, é a alma animal, Shan, o intelecto. Tien, em letras é K-H-I-E-N, céu ou pai. E Kuan, as letras são K-H-W-A-N, Kuan, terra ou mãe. Kan ou Kim é o filho. Os números masculinos são ímpares e são representados por círculos brancos, enquanto os números femininos são pares, representados por círculos negros. Há dois diagramas extremamente misteriosos, um deles chamado de HO, ou rio Map, e além disso associado a um cavalo. O outro é denominado a escritura de Lo. São formados por grupos de círculos brancos e negros ordenados de maneira cabalística. O texto do livro é devido a um rei chamado Wan, e o comentário é de seu filho Ke. Admite-se que o texto anterior é a Confúcio. É isso? Um texto anterior a Confúcio, né? Então, a gente vê aí também a importância da Cabala, ou justamente o livro das ilustrações,
livro de Xing, que está profundamente relacionado com o processo que o nosso mestre nos dá, que nós precisamos compreender, que é justamente da polaridade. Se nós verificarmos nesses antigos escritos, a gente percebe que a ideia básica desses antigos escritos é nos ensinar que o bem e o mal, né? O bem tem o germe do mal, e o mal tem o germe do bem. Então, na verdade, tanto o bem e o mal não são coisas opostas, são complementares. Não é isso? O bem e o mal é a nossa maneira de ver humana, mas de maneira superior de entendimento, nós vemos que existe o equilíbrio. Tanto que o nosso mestre nos diz que é muito importante que o ser humano entenda o sentido da polaridade. E ele diz por quê. Nosso mestre diz que entender a polaridade é entender tudo. Isso o nosso mestre fala. Quem entende a polaridade entende tudo. Tanto é verdade que o ser humano não conhece ainda não, a maioria dos seres humanos, não conhece ainda a noção verdadeira entre bem e mal. Não é verdade? Isso é muito simples. Tanto que nós podemos fazer uma experiência a qualquer momento. A qualquer momento nós podemos fazer uma experiência muito simples. Não é isso? Só colocarmos, por exemplo, quer ver uma experiência? Colocamos numa sala 100 pessoas. 100 pessoas. E vamos mostrando para ela fatos ocorridos no planeta Terra. Fatos de todos, fatos sociais, políticos, etc. Qualquer tipo de fato, né, que ocorre na face da Terra. O que acontece? As pessoas não vão classificar os fatos como bem e mal de maneira unitária. Não. O mesmo evento vai ser classificado como bem por muitas pessoas e como mal para outras pessoas. Ou seja, para umas pessoas, um determinado evento é um mal, para outras pessoas é um bem. Então, as pessoas elas não se harmonizam justamente no ponto da classificação do bem e mal, elas não se harmonizam, elas não se entendem. Elas afirmam que uma coisa é bem ou mal, dependendo de quem está analisando o fato. Isso indica essa experiência, que pode ser feita a qualquer momento, em qualquer ambiente, no planeta inteiro, né? Isso nos remete ao entendimento de que o ser humano não tem ainda um perfeito entendimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Pela eubiose, é dito o seguinte, que faz parte justamente das leis agartinas, da 10ª lei agartina. Todo ser humano sabe exatamente o que é o certo e o que é o errado. Isso ninguém. Então, inclusive, na lei agartina, é dito que somente um monstro não sabe ou não saberá o que é o certo e o errado. Não. Todo ser humano sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas na questão do bem e do mal, a coisa fica muito difícil. Não é isso? Quando é que a pessoa passa a entender perfeitamente o bem e o mal? Indiscutivelmente, essa percepção passa a existir quando a consciência humana deixa de ser humana, passa para o estado super-humano. Ou melhor, quando a consciência que nos anima nos eleva ao estado de adeptado, de iluminado. O iluminado, não. O adeptado, o adepto, o iluminado, ele sabe exatamente essa distinção entre bem e mal. E, na verdade, fundamentalmente, de maneira bastante preliminar, nós podemos dizer o seguinte, veja, de maneira bastante preliminar, mas muito concisa, muito forte essa expressão. Na verdade, não é bem e mal, é o necessário. O que acontece na face do planeta Terra não é exatamente o bem ou o mal, é o necessário. E esse necessário, ele flui, ele é aplicado através da lei do karma. Veja bem, aquilo que a gente classifica, isso é bem, aquilo é mal, e fazer umas classificações, não surge por acaso. Nosso mestre diz, nada acontece por acaso.
Isso surge em decorrência da lei do karma. E a lei do karma ele vem da lei universal, cósmica, né? Justa e perfeita. Tudo no universo, que é comandado pelo Eterno, por Deus, outra forma de falar, né? Pelo Eterno, tudo é justo e perfeito. Então, nada acontece por acaso. Então, tudo aquilo que acontece não é simplesmente estar restrito à classificação de bem e mal, mas sim à classificação do necessário. Isso é muito importante, esse entendimento, no caminho da iniciação, né? E neste momento interessante, nós podemos aqui ver o cabalista, né? O conceito de cabalista, né? De cabala, como escrevem alguns, uma tradição oral não escrita. O cabalista é o estudante da ciência secreta. Viu? Então, o cabalista é estudante da ciência secreta. Aquele que interpreta o significado oculto das escrituras com a ajuda da cabala simbólica e expõe seu verdadeiro significado através desses meios. Os tabaim, os seres que atuavam nesse reduto, né? Os tabaim foram, entre os judeus, os primeiros cabalistas. Surgiram em Jerusalém no início do século III antes da era cristã. Os livros de Ezequiel, Daniel e Enoque, e o Apocalipse, ou Revelação de São João, mesmo são puramente cabalísticos, veja bem, principalmente o de São João, né? O apóstolo São João, mesmo. Justamente o Apocalipse é um livro profundamente cabalístico. Esta doutrina secreta, cabalista, é idêntica àquela dos caldeus e inclui, ao mesmo tempo, uma grande parte da sabedoria persa ou magia. A história colhe alguns vislumbres de cabalistas famosos após o século XI. As épocas medievais e também nosso próprio tempo tem um número enorme de pessoas, de homens e mulheres doutos intelectuais que eram e são estudantes da Cabala. Os mais célebres entre os primeiros foram Paracelso, olha, estudante de Cabala, né? Paracelso, Qumrat, Jacob Boehme, Robert Fludd, os dois Van Helmont, o abade John Trithemius, Cornélio Agripa, olha só quanta gente importante, né? O cardeal Nicolau Coulsani, Jerônimo Cardan, o Papa Sexto IV, os sábios cristãos, tais como Raimundo Lully, João Pico de la Mirandola, Guilherme Postel e o esclarecido Reulichin, o Dr. Mori, Irineu Filaleto ou Filaletes, Thomas Vaughan, o erudito jesuíta Atanásio Kircher, olha quantos cabalistas, não? Christian Knorr, barão de Rosenroth, mais tarde Sir Isaac Newton, olha, Isaac Newton, cabalista, hein? Leibniz, o matemático, juntamente com Newton, os grandes dois, também cabalistas, né? Lord Bacon, Spinoza, etc., até formar uma lista quase interminável. Segundo faz notar Isaac Mayer, em sua Cabala, no seu livro Cabala, as ideias dos cabalistas influenciaram poderosamente a literatura europeia. Veja bem, a Cabala influenciou muito fortemente a literatura europeia. Baseado na Cabala prática, o abade de Villars, sobrinho de Montfaucon, publicou em 1670 sua famosa novela satírica intitulada O Conde de Gabales, sobre a qual Pope baseou o seu Rap of the Lock. Os poemas da Idade Média, o Romance da Rosa, os escritos de Dante Alighieri, olha só que importante, estão todos impregnados do cabalismo. Justamente Dante Alighieri, né? Aí, a Divina Comédia, um livro profundamente cabalista, né? Não há, contudo, dois autores que concordem sobre a origem da Cabala. Aí é o problema. A origem da Cabala realmente é um grande mistério, né? Seja do Zohar, Sefer Yetzirah, etc. Alguns dizem que a Cabala é proveniente dos patriarcas bíblicos,
de Abraão e de até Sete. Outros acreditam que é proveniente do Egito, e outros ainda da Caldeia. Tal sistema é certamente muito antigo, porém, como todos os demais sistemas, sejam religiosos ou filosóficos, a Cabala deriva diretamente da primitiva doutrina secreta do Oriente através dos Vedas, olha, Vedas, Upanishads, de Orfeu, de Tales, Pitágoras e dos egípcios. Veja bem, é uma origem indefinida, mas tem fontes bastante sérias para serem pesquisadas a respeito dessa origem, né? Qualquer que seja a origem da Cabala, qualquer que seja, sua parte fundamental é, de qualquer modo, idêntica a todos os demais sistemas, desde o Livro dos Mortos até os últimos gnósticos. Os melhores expositores da Cabala na sociedade teosófica foram entre os primeiros o Dr. Pancoast, da Filadélfia, e Felt, e entre os dois últimos o Dr. Westcott, MacGregor, Matters, ambos do Colégio Rosa Cruz, e alguns outros. Então, aí está uma extensa, realmente uma visão bastante interessante, né? Que nós vimos aqui, justamente, do budismo e da Cabala, né? E da ação dos cabalistas em seus devidos domínios de trabalho nas suas idades específicas, nos seus tempos específicos da história da humanidade, né? Agora, um outro assunto muito importante que faz parte do desenvolvimento nosso estudo, que eu gostaria de trazer aqui, e que está profundamente relacionado com o trabalho que nós fazemos de apresentação da antropogênese, isso é justamente um termo que nós devemos estudar com profundidade, chamado Dharmakaya. Dharmakaya. Veja bem, eu quero expor isso, é muito importante esse conceito. Dharmakaya, vem do sânscrito. Literalmente, Dharmakaya é o corpo espiritual glorificado, conhecido pelo nome de vestimenta da bem-aventurança. É o terceiro ou mais elevado dos Trikaya, 3 corpos, atributo desenvolvido por todos os Budas, isto é, todo iniciado que cruzou ou alcançou o fim do chamado 4º sendeiro. No esoterismo, o 6º portal, que precede sua entrada no 7º. O mais elevado dos Trikayas é o 4º do Buda Kshetra, ou planos budos de consciência, representados figuradamente no ascetismo búdico, como uma roupagem ou vestimenta de luminosa espiritualidade. Então, Dharmakaya é uma vestimenta que os mestres usam para a sua manifestação junto ao plano da face da Terra, né? No budismo popular do Norte, essas vestimentas e roupagens são três especificamente, no conhecimento budista do Norte, né? Essas roupagens são, primeiro, Nirmanakaya, segundo, Sambhogakaya, e terceiro, Dharmakaya, a mais elevada e sublime de todas, porque coloca o asceta no umbral do Nirvana. Então, mais baixo nós temos, então, o Nirmanakaya. No meio, Sambhogakaya, meio caminho da divindade. E lá, no ponto mais sublime que existe, é o Dharmakaya, a mais elevada e sublime de todas, porque coloca o asceta no umbral do Nirvana. Contudo, para saber o verdadeiro significado esotérico, deve-se ver o que se diz a voz do silêncio de HPB. Primeiro, o corpo, vestimenta ou forma Nirmanakaya é aquela forma etérea que seria adotada no momento em que, abandonando o seu corpo físico, aparecesse em seu corpo astral, possuindo, além disso, todo o conhecimento de um adepto. Então, o Nirmanakaya, como nós podemos ver, é a vestimenta que um adepto ou um iluminado usa para estar junto
junto à nossa face da Terra, para nos ajudar. Tanto que num mantra existente na eubiose, depois vocês vão estudar isso, né? É dito o seguinte: a glória Nirmanakaya. Quer dizer, um adepto que usa o corpo Nirmanakaya, ele está sempre presente aqui entre nós. Porque é muito importante esse fato de que Buda, Siddhartha Gautama, isso faz parte do conhecimento da antiguidade. Siddhartha Gautama explicou que ele se dispôs a ficar junto à humanidade até que o último ser humano saia da face da Terra a caminho do plano superior. Não é verdade? O mesmo foi feito por Jesus o Cristo também, né? Jesus, ele disse para os seus discípulos, ele disse: ficarei convosco até os últimos tempos. E eles ficam junto de nós usando justamente a roupagem Nirmanakaya. Isso. Porque eles têm que usar uma roupagem próxima a nós. Então, é justamente a roupagem que eles usam. A mais próxima a nós é o Nirmanakaya. É por isso que no mantra da Yoga diz assim: a glória Nirmanakaya. A glória Nirmanakaya. Né? Isso é muito importante, né? O Bodhisattva vai desenvolvendo essa forma em si mesmo à medida que avança pelo sendeiro, né? pela rota evolutiva. Uma vez atingida a meta, e depois de recusar a fruição da recompensa, continua na Terra como adepto. E quando morre, ao invés de caminhar para o Nirvana, permanece naquele corpo glorioso que teceu para si mesmo, invisível para a humanidade não iniciada, a fim de velar por ela, protegê-la e guiá-la pelo sendeiro da justiça. Isso faz parte da história de Buda. Buda, quando ele fez a sua iniciação, ele poderia seguir pelo universo afora, ir embora da Terra e seguir seu caminho pelo cosmos infinito. Mas a doutrina budista diz que ele se recusou a fazer isso. Então, ele se recusou a ir embora da Terra. Ele se propôs a ficar aqui, junto a nós, para nos ajudar a que nós façamos o nosso caminho de iniciação e atinjamos o grau de adeptado e iluminação. Então, é por isso que é importante essa posição de Buda, como isso aí é o amor universal, né? É a manifestação do amor universal de Buda pelo ser humano. Né? Não é bem? Então, agora, veja bem, Sambhogakaya, o corpo de compensação, que é o segundo corpo, é o mesmo que Nirmanakaya, porém com o brilho adicional de 3 perfeições, uma das quais é completa obliteração de tudo que se refere à Terra. E o terceiro corpo mais elevado, que é o Dharmakaya, é o de um Buda completo, embora não seja propriamente um corpo, mas tão somente um sopro ideal. A consciência abismada na consciência universal, ou alma livre de todo atributo. Uma vez Dharmakaya, o adepto do Buda abandona toda a relação possível com esta terra e também todo o pensamento a ela ligado. Assim é que, para poder ajudar a humanidade, o adepto que adquiriu o direito ao Nirvana renuncia ao corpo Dharmakaya, segundo a fraseologia mística. Então, ele renuncia o corpo Dharmakaya para ficar agindo no corpo Nirmanakaya, junto à humanidade. Não conserva o do Sambhogakaya, nada além do que o vasto e completo conhecimento, e permanece em seu corpo Nirmanakaya. Veja, ele renuncia ao corpo Dharmakaya, que é um corpo supercósmico, para ficar envolto pelo seu corpo Nirmanakaya para servir a humanidade através do amor universal. A escola esotérica ensina que Gautama Buda, com vários de seus arats, é um Nirmanakaya deste gênero, um Buda de compaixão. Aí vem o nome, então, Buda de compaixão. A compaixão de Buda pelos seus irmãos humanos. E que não se conhece nenhum que seja mais elevado do que ele, em razão de sua grande renúncia e sacrifício em prol da humanidade. Então, veja bem a grandiosidade desse termo, né, que diz justamente a questão da definição, né?
desse termo, né? Desse corpo chamado Dharmakaya, que significa justamente a luz, né? A luz de Manakaya. Né? Isso é muito importante, então, esse conhecimento. Bom, dentro da antropogênese, eu já faz tempo que eu queria entrar nesse assunto, né? E hoje eu vou fazer questão de entrar. Eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito de algo muito importante também dentro da antropogênese, né? Para finalizarmos essa parte inicial da nossa exposição, que é justamente o Kama Rupa. Veja bem, Kama Rupa, né? Veja bem, Kama Rupa. Metafisicamente, e em nossa filosofia esotérica, é a forma subjetiva criada em virtude de desejos e pensamentos mentais e físicos relacionados com objetivos materiais por todos os seres sencientes, forma que sobrevive à morte do corpo. Depois desta morte, 3 dos 7 princípios, ou melhor dizendo, plano dos sentidos da consciência, nos quais atuam por turnos ou instintos, e a idealização do homem, não é isso? A saber, o corpo, seu protótipo astral e a vitalidade física, não tendo mais qualquer nova utilidade, permanecem na Terra. Os 3 princípios superiores agrupados não só consomem-se no estado de Devakan, onde o ego superior persistirá até que chegue a hora de uma nova encarnação. O eidolon da antiga personalidade fica sozinho em sua nova morada. Nela, o pálido duplo do homem, que foi vegeta durante certo período de tempo, cuja duração é variável e proporcional ao elemento de materialidade, porque nele restou e é determinado pela vida passada do defunto. Privado como se encontra de sua mente superior, espírito e sentidos físicos, fica abandonado aos seus próprios desígnios insensatos e se desintegrará e desvanecerá de modo gradual. Então, de maneira bastante simples, vamos então definir exatamente o que é um Kama Rupa. Nós temos o setenário, né? O quaternário inferior e a tríade superior. Existe uma relação, através da ponte de Antakarana, uma relação entre o setenário, o quaternário e a tríade superior. E essa relação é justamente o jogo que existe no processo evolutivo que nós chamamos justamente de projeto de iniciação. Isso. Enquanto há uma perfeita relação no sentido evolutivo entre o quaternário e a tríade superior, então o setenário está íntegro, não é isso? A estrutura humana, não é isso? Está íntegra, então o processo evolutivo está ocorrendo. Agora, existem momentos em algumas consciências em que há um distanciamento do quaternário da tríade superior. Quando acontece isso? Quando o quaternário da mente humana comete crimes escabrosos, crimes terríveis, que não tem como recuperar, são crimes hediondos, digamos assim. Quando esse quaternário comete crimes hediondos, o que acontece? A sua vibração baixa tanto que há uma desconexão com a tríade superior. Perfeito? Não é a tríade superior que se vai embora, não. Há uma desconexão. O tônus vibratório não se agrega mais. Não há mais uma ligação entre a tríade nem o quaternário. Então, há uma separação. A tríade vai embora e o quaternário desce. Isso. Neste momento, então, forma-se o Kama Rupa. O Kama Rupa, o que é? É o quaternário sem a tríade superior. Não é mais um ser humano. Tudo bem? Então, quando nós falamos assim, Kama Rupa, não é mais um ser humano. É um quaternário que não é mais um ser humano e não tem a tríade superior. E esse quaternário, o destino dele é justamente a degradação dimensional. Ele está na 4ª dimensão, ele vai perdendo energia, passa para a 3ª dimensão, passa para a 2ª dimensão, 1ª dimensão, até chegar na 0 dimensão. Ele vai perdendo. Para não perder energia, então ele vira um vampiro. Aí, então, vampiro existe? Claro que não, né? Esses vampiros que sugam sangue, isso é coisa da história, de livro, de filme. Isso não existe, isso é fantasia.
Agora, esse vampiro, Kamarupa, existe. É isso? O Kamarupa é justamente aquele quaternário que já não tem mais a tríade, e para não perder a energia, ele vampiriza, então, o homem, o ser humano, pode vampirizar os animais, pode vampirizar as plantas, os minerais, e assim por diante. Então, ele vai descendo vibratoriamente de dimensão para dimensão, da quarta para a terceira dimensão, que é o animal, depois para a segunda dimensão, que é o vegetal, depois para a primeira dimensão, que é o mineral, até chegar na zero dimensão e sobe. Sobe quando? Ele sobe? Não, ele é jogado, nesse processo, naquilo que o professor chama o cone sombrio da Lua, que é o inferno de Dante. Isso, o inferno de Dante. Quando ele escreveu a Divina Comédia, ele descreve o cone sombrio da Lua, ele explica como sendo o inferno de Dante. Então, essas consciências vão se degenerando, degradando, perdendo energia, até chegar na zero dimensão, no estado lunar. E lá é tudo reciclado. Como no universo nada se cria, nada se perde, tudo aquilo que resta desse processo frustrado da evolução humana, que é o Kamarupa, é jogado na Lua, e lá então ele é reciclado para novas possibilidades. Aí somente os deuses sabem sobre isso, explicar o que se passa. Né? Muito bem. Então, agora veja bem, porém, se for atraído violentamente de novo para a esfera terrestre, seja pelos desejos comuns, sendo a mediunidade uma das mais perniciosas, o fantasma pode subsistir durante um certo período de tempo que excede muito a vida natural de um corpo. Então, o nosso mestre sempre avisou, antes da sua partida, que nesse final de século XX e passagem para o século XXI, o mundo estaria infestado de camarupas. Camarupas, inclusive, ocupando cargos importantes, viu? Digo assim, né? Camarupa não é só as pessoas assim desconhecidas, não. Ocupando cargos importantes, camarupas, como o presidente da República, ministros, chefes de Estado e tal, políticos, tudo camarupa. Tudo camarupa. Não são seres humanos. Não são seres humanos. É por isso que no mundo existem tantas pessoas fazendo coisas escabrosas. Não é isso? É por isso que a gente vê no planeta Terra aquilo que a gente considera como ser humano fazendo coisas escabrosas contra os seus irmãos, produzindo guerras, sofrimentos, perseguições, assim por diante. É tudo camarupa. Camarupa usando na face da Terra. Mas o destino desses camarupas já está destinado justamente à degradação dimensional rumo a zero dimensão. Né? Uma vez conhecido o caminho de volta para os corpos humanos vivos, o Kamarupa converte no vampiro, que se nutre da vitalidade daqueles que tanto anseiam por sua companhia. Na Índia, esses eidolons, chamados eidolons, são designados pelo nome de pisachas e são muito temidos, como já se explicou. O Kamarupa é a nossa alma animal, o veículo ou corpo dos desejos e paixões, a forma astral do homem depois da morte do corpo. Porém, tem também outros significados. Forma do desejo, ou seja, uma forma que muda conforme a vontade. E como adjetivo significa que muda ou toma uma forma à sua vontade que tem uma forma agradável ou sedutora. Assim diz o Bhagavad Gita, aludindo à índole variável do desejo da paixão. Pertinaz inimiga do sábio. Vela ao conhecimento, adotando a forma do desejo, Kamarupa, insaciável como fogo. Mata esse inimigo que tem a forma do desejo, Kamarupa. Aí está uma explicação, então, a respeito dessa questão do Kamarupa, que é um assunto muito importante que eu não poderia deixar de explicar hoje, na aula de hoje, né? Que é muito importante esses conhecimentos. Esses conhecimentos que eu trouxe agora, baseado nos grandes mestres, é muito importante para que a gente continue o estudo que nós estamos fazendo sobre a antropogênese. Hoje, especialmente, eu não vou continuar o campo da antropogênese, porque o tempo
da primeira parte já está esgotado. Mas esses conhecimentos, trazidos agora, falei sobre o budismo, sobre a cabala, cabalismo, dharmakaya, kamarupa, são conhecimentos importantíssimos para o entendimento justamente dos processos antropogenéticos. Então, são esses fatos importantes, iniciais, a serem abordados com os alunos, né? E na semana que vem, nós vamos continuar justamente com a antropogênese, já utilizando esses elementos como base de estudo. Tudo bem? Meu irmão Carlos Nascimento, o meu irmão Gilberto Catira, estou, portanto, passando a palavra para os irmãos. Muito bom, professora. Muito bom a gente retomar, né, esses encontros com o senhor. Muito bom o senhor trazer todo esse conhecimento. E vamos lá. Vamos ver esse assunto de Kamarupa, professor. Então, ele só suga a energia da pessoa que permite, é isso? A pessoa exatamente. Exatamente. No espiritismo, a gente fala-se muito nos obsessores, né? Isso. Fala nos obsessores. Isso. Então, a pessoa pode ser obsediada. Mas, qual é o mecanismo da obsessão? A obsessão existe? Existe. A obsessão é o seguinte, é um ser humano encarnado que está sendo vampirizado por um ser desencarnado. No caso, um Kamarupa. É um Kamarupa. Ele está sugando a energia do ser encarnado. Mas para que haja esta união do obsediador com o obsediado, é necessário que haja o quê? Uma identificação vibracional. Perfeito? Por exemplo, como é que... No espiritismo, por exemplo, a gente sabe como é que vai se tratar uma pessoa que está obsediada? É arrancando o obsediador de lá? Da força? Não, não é. É evangelizando o obsediado. Não é verdade? Então, a forma é essa. Aquele que está obsediado, ele tem que ler o evangelho, tem que meditar, fazer orações, praticar bons atos, elevar o seu padrão vibratório. Quando ele começa a elevar seu padrão vibratório, o que acontece? O Kamarupa já não enxerga mais ele. Entendeu? Quando ele eleva o seu padrão vibratório, ele fica lá em cima e o Kamarupa já não consegue mais, ele não vê mais o obsidiado, ele não vê mais porque a vibração não bate mais. Ou seja, o obsidiado sai do campo de visão do Kamarupa. Esta é a cura de uma pessoa que está obsidiada, a sua própria transformação interna. Não é agir sobre o Kamarupa, arrancar o Kamarupa, não é isso, não. É trabalhar sobre o plano vibracional do obsidiado. No momento que ele se transforma, ele medita, ele faz as suas orações, lê o evangelho, no caso do espiritismo, e faz meditações superiores, a vibração dele começa a aumentar e o Kamarupa, ele sai da visão do Kamarupa. O Kamarupa não vê porque ele não consegue enxergar vibrações superiores. Então, essa é a explicação do tratamento que se faz com relação a uma pessoa que está obsediada por um Kamarupa. Interessante, viu, professor? Muito interessante. Gilberto, você tem alguma colocação a fazer? Bom, vamos lá. Deixa eu só primeiro dar um alô aqui para o pessoal que está no chat. A gente está avisar aos que chegaram depois, né, no início. Nós estamos retornando às nossas atividades depois de umas semanas parado por conta de algumas atividades na nossa escola. Então, deixar um recado aos que estão participando, estamos de volta. Compartilhem, né? Avisem aí as pessoas que nós voltamos, compartilhe o conteúdo, se possível, mande aí para um colega que gosta desse tema, que gosta desse assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você inscreva-se no canal. Todas essas ações, elas fazem o nosso canal tornar relevante dentro da plataforma, tá? Então, para nós, isso é muito bom. E se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo no próprio vídeo. Caso você esteja vendo esse vídeo depois, se não for
aqui ao vivo, já pode escrever aqui que o professor já responde. Se estiver vendo depois, você pode escrever aqui no próprio vídeo embaixo, aqui vai estar, né? Tem ali o espaço para comentário, você escreve e o professor ele responde a todas as perguntas que são colocadas aí no canal, tá certo? Então vamos lá, segue aí, Carlos. Então, eu já vou seguir para as perguntas, professor. A Josete, ela pergunta, os Kama-rupas são instrumento dos senhores do karma? Exatamente, pode ser, claro. Quando a gente se refere a um Kamarupa, a gente pensa no mal, né? O Kamarupa é o mal, é isso? Não, o Kamarupa é uma situação que pode ocorrer com a consciência humana, perder a sua tríade superior e tornar-se um Kamarupa, né? Então ele torna-se, na nossa visão, ele torna-se um agente do mal, porque ele vai vampirizar uma pessoa, etc. Mas, como nós vimos na Cabala, né, as forças que estão conflitantes, né, na polaridade, a gente vê que o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe de bem. Então, o Kamarupa, ele pode ser atraído por uma pessoa e a pessoa pode se tornar obsediada por uma lei kármica. É uma lei kármica. Nada acontece por acaso. Então, esse Kamarupa, ele vai produzir nesse ser sensações terríveis, né? Ele vai obsediar essa pessoa, vai vampirizar. Essa pessoa vai sofrer junto a esse Kamarupa. Mas, ao mesmo tempo que esse Kamarupa, vamos dizer, está fazendo um mal para a pessoa, ele está fazendo um bem, porque é um cobrador kármico também, né? A lei, nada acontece por acaso, a lei é justa e perfeita. Essa obsessão do Kamarupa em cima do obsessor vai produzir uma transformação no indivíduo. O indivíduo vai ter que se mexer e encontrar um caminho para a sua elevação espiritual, né? O seu sofrimento é o sofrimento, né? Então aí está, são instrumentos do karma, exatamente, né? Tudo aquilo que a gente julga como mal pode ser usado pelo karma como o instrumento do bem, perfeito? Então não existe bem e mal, é o necessário, é isso? É claro, então, que esse Kamarupa ele está com o seu destino determinado, sofrer a perda de dimensão e sumir, vai subir, mas ele pode ser utilizado como um agente, um cobrador kármico, para auxiliar a uma pessoa que precisa da sua evolução. Aliás, o nosso mestre Jesus, o Cristo, teve uma parábola, né? Tinha uma história muito interessante, né? Que vale a pena a gente repetir aqui, né? Está no Evangelho, né? Existia um cidadão que estava se agitando em cima, no chão, se estrebuchando no chão, né? Estava endemoniado, tomado pelos demônios, né? Então é contado que Jesus chegou perto desse cidadão e expulsou os demônios do corpo desse cidadão que estava lá em choque na terra, né? Então, esses demônios, ao saírem do corpo desse cidadão, está no Evangelho, eles se denominaram com o nome de legião. Então, não era um Kamarupa só, não, era uma legião, era um grupo de Kamarupas que estavam infernizando ali aquele indivíduo que estava no chão, estava se jogando. Mas o karma daquele... É claro que se Jesus curou aquela pessoa, é porque o karma daquela pessoa já estava se esvaziando. E chegou o momento da sua redenção. E o Evangelho conta que aquela legião, aquelas Kamarupas que estavam ali atormentando aquele ser, sabe o que aconteceu com ele? Segundo o Evangelho, eles foram se incorporaram numa vara de porcos. Vara é o coletivo de porcos, né? Um grupo de porcos. Então, saíram do ser humano e se introjetaram, foram retirar a energia dos porcos. E conta o Evangelho que os porcos ficaram alucinados quando foram assomados por aqueles Kamarupas, a tal ponto que eles se jogaram num precipício. Está no Evangelho. Os porcos ficaram assustados e alucinados e se jogaram num precipício. Então, é claro que o caminho do Kamarupa que estava infestando aquele homem justamente foi passar do homem para o animal.
E é claro que do animal, na sequência, ele passa a vampirizar o vegetal. Depois ele passa do vegetal a vampirizar o mineral, que é a primeira dimensão. Depois é jogado na Lua, né? Através do cone sumiu da Lua e é reciclado. Aí só os deuses sabem como é que faz essa reciclagem. Né? Então, é por isso que Jesus, toda vez que Jesus curava, e Jesus não curava simplesmente, não. Ele rompia a sequência kármica. Ele curava aquele que tinha completado o seu processo kármico. Quer dizer, Jesus não interferia na lei. Ele seguia exatamente a lei cósmica, justa e perfeita. Mas ele dava uma sugestão. No Evangelho é sempre dito isso. Duas coisas que Jesus falava quando ele curava uma pessoa. Ele dizia assim: vai embora e não conte nada disso para ninguém. E a segunda coisa que ele falava era assim: vá e não peques mais. Ele falava assim: vai e não fique contando essas coisas para os outros. É uma coisa sua. E a segunda coisa que ele falava: vá e não peques mais. Ou seja, não peque novamente, senão a sua vibração baixa e você vai ser novamente exposto a essas questões, essas vicissitudes todas novamente. Né? Então é isso que Jesus ensinava. Né? Veja como o ensinamento cósmico é perfeito, né? Está no Evangelho. Muito bom, professor. O Peters na varanda coloca duas perguntas. As pessoas vivas que já estão sem a tríade superior são os próprios Kamarupas ou são obsidiados por eles? Existe Kamarupa vivo? Existe Kamarupa encarnado, sim. Existe. Aliás, existe um trabalho do CAF, Antônio Castanho Ferreira, na eubiose, existe um trabalho que foi um grande instrutor, né? Em que ele diz que os Kamarupas podem surgir quando um ser humano perde a sua tríade superior, mas ele diz também, nos seus ensinamentos, né? Ele baseado nos estudos que ele fazia, ele é um grande conhecedor, né? Ele dizia que Kamarupa podia também reencarnar, ele podia assumir um corpo físico. Então, nós temos aí muitos Kamarupas circulando por aí, tanto desencarnados como encarnados, não é verdade? Então, a pessoa pode dizer, eu estava dando uma aula, né? Eu estava dando uma aula há muitos anos, falando sobre esse assunto, lá numa determinada escola da eubiose, né? E um dos alunos falou assim: puxa vida, Walter, então as penitenciárias estão cheias de camarupas, né? Eu disse: não é bem assim. Camarupa tem em todo lugar. Né? Tem sujeito andando por aí de gravatinha, todo engravatado, cheio da grana, cheio do poder, e é camarupa. Essa é a verdade. Não quer dizer isso. Não é que um camarupa é um assassino, um assaltante, seja necessário. Não, às vezes é um sujeito de alta sociedade, tem cargos importantes, né? dirige potências, tudo, e é um camarupa. Cheio de engravatado, cheio de condecorações, é um camarupa, é um camarupa. O nosso mestre falou isso. Antes de 1963, ele falou isso, que nessa viragem de século, nessa virada de século XX para XXI, o mundo ia ficar infestado de camarupas. E é o que a gente vê hoje por aí, né? Então, é um processo. O planeta Terra está sendo elevado a um novo plano dimensional. Isso. E os espíritas falam isso, né? Os espíritos falam amplamente isso, né? O Chico Xavier já falava isso, né? No seu tempo, né? Que o planeta Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Então, o planeta Terra está sendo elevado a um novo plano dimensional. E elevando ao novo plano dimensional, há uma ruptura, né? Uma ruptura. Tudo que é de terceira e quarta dimensão tem que sair da Terra. Eu vou repetir para ficar bem claro. Com a ascensão no planeta Terra a um estágio de vibração de quinta dimensão, o que acontece? Tudo aquilo que vibra em terceira e quarta dimensão, ou então seja Kamarupa, sai da Terra e vai para planetas primitivos,
planetas são levados para outros planetas. Planetas, o nosso mestre chama de planetas obscuros. E isso já está acontecendo na Terra. É isso? É o que Jesus chama da separação do joio do trigo. Agora, isso aí é algo mal? Não, isso faz parte do eterno, da lei cósmica justa e perfeita. É isso? Aqueles que foram retirados da Terra e enviados para globos obscuros, planetas primitivos, eles não estão sendo condenados. Eles estão recebendo uma nova oportunidade para que se elevem, para que progridam rumo à casa do Pai. Lembrando? É como os alunos numa escola, né? Existem aqueles bons alunos, excelentes, que passam direto. Os alunos médios, que ficam ali lutando pela nota, e tem os bagunceiros, né? Toda escola tem isso aí. Os alunos mais inferiores, que não querem estudar, não querem saber de nada, bagunceiros, só tiram notas ruins. Então, repete de ano, né? O que vai fazer? O que acontece com ele? Repete de ano. É o que vai estar acontecendo na Terra. E não é pouco, não, né? O que a ciência iniciática nos indica que 2/3 da humanidade, ou seja, 70% da humanidade, vai sair da face da Terra e levada para globos obscuros. Somente 1/3 terá a oportunidade de se caminhar de acordo com a lei do eterno, entrar na quinta dimensão. Aí depende do julgamento do eterno, da lei cósmica justa e perfeita. Não sabemos quem vai e quem não vai, só a lei sabe, né? Só a lei cósmica sabe quem vai e quem não vai. Mas que estamos passando para um estágio de quinta dimensão, é o nosso caminho à quinta dimensão. É o quinto sistema evolutivo. Quinto sistema evolutivo, que eu digo, é a mãe divina, o segundo trono. Estamos caminhando para Vênus, que significa o segundo trono, não Vênus planeta, Vênus consciência, caminhando para o segundo trono, para a mãe divina. Tanto que o nosso mestre nos ensinou que todo aquele que estiver em fase de ascensão rumo a seu adaptado, ele demonstra que está cada vez mais se aproximando da mãe divina, de Alamirá, a mãe divina. Isso é muito importante, esse entendimento. Aquilo que nós estamos passando neste momento atual é um momento de transição para melhor, para todos. Vai ser melhor para todos, tanto para aqueles que passam para a quinta dimensão, como para aqueles que vão para outros planetas, repetir de ano, né? Porque terão oportunidade de se regenerarem, né? Isso já aconteceu, todo mundo sabe. A história de exilados de Capela, né? Exilados de Capela. Vieram da estrela Capela, onde tinha ao redor de Capela girava, ainda gira, né? um planeta, né? E muitos foram tirados desse planeta, que girava ao redor de Capela, e trazidos para a Terra. E conforme os próprios espíritas nos explicam, muitos daqueles que vieram como exilados de Capela, hoje são seres, eles dizem seres de luz, né? Evoluíram, superaram aquelas limitações todas e tornaram seres iluminados. Então, isso aí tudo faz parte da lei cósmica justa e perfeita, que funciona sempre baseada no amor e no perdão. Tudo bem? Tudo que acontece no universo, conforme nos ensinou Jesus o Cristo, tudo funciona baseado no amor e no perdão. Muito bom, professor. Pets na varanda continua. Dizem que esse planeta se chama Quiron. É isso mesmo, professor Walter? Os espíritas chamam de Quiron, ou Quiron, eles dão um nome, né? Mas, na verdade, o que se tem de conhecimento é que não existe um planeta apenas, né? Aliás, essa questão de transbordo de planeta para planeta é algo que acontece no universo inteiro, né? Isso é muito comum no universo. Seres serem tirados de um planeta e levados para outro, e funciona assim no universo, né? O universo funciona dessa maneira. Muitos planetas primitivos recebem levas de consciência que vêm de outros planetas mais adiantados, mas de seres que não conseguiram seguir o processo de adiantamento desse planeta. Então, repetem de ano, vamos dizer assim, de maneira bem simples, né? Vamos repetir de ano. Então, no universo está cheio desses planetas. Então, no nosso caso aqui, Terra,
não é somente Quirón, mas são muitos planetas, né, que receberão esses seres, né? E veja, o planeta Terra tem 8 bilhões de seres, no mínimo 8 bilhões de seres, né? Quantos vão sair da Terra? É 70%, mais de 6 bilhões. É gente para danar. Não somente aqueles encarnados, de 8, 6 bilhões, mas também seres que estão desencarnados e nos diversos planos hiperfísicos. Então, está havendo um esvaziamento. Não é isso? Aí o próprio Espiritismo chama de umbral, etc., regiões de baixo astral. Isso tudo está sendo esvaziado, está sendo limpo. Está havendo uma limpeza na Terra geral. A Terra está passando por uma limpeza, não é verdade? No sentido vibratório, para tornar-se um planeta de regeneração. Mas todos receberão a oportunidade do desenvolvimento. Tanto aqueles que ficarem na Terra, como aqueles que serão levados para outros planetas primitivos. Porque a lei, como dissemos, a lei cósmica é justa e perfeita. E funciona na base do amor e do perdão. Muito bom, professor. Viu, professor, com relação à Cabala, né, que o senhor falou, realmente a origem a gente é muito difícil da gente conseguir, né? Mesmo porque ali na Ásia, Índia, Egito e Israel fica tudo perto. Hoje em dia a gente ouve muito se falar em Cabala, né? Inclusive a numerologia cabalística, né? A gente também tem o símbolo da árvore da vida, né? Com as letras hebraicas, com sinais hebraicos e tudo mais. Essa moda que está existindo hoje de numerologia, como que o senhor vê tudo isso em relação a esses ensinamentos ocultos? Bom, nós podemos entender isso o nosso mestre nos ensinou com bastante propriedade, né? São tônicas de ciclos, né? Então, esse conhecimento de Cabala, que nós nos referimos da Cabala antigas, né? Existem ciclos. Então, existe aquele ciclo antigo da Índia, que veio conhecimentos que vieram de Atlântida, e passou pelo Egito, passou no tempo de Jesus Cristo, pela Grécia, Roma, etc., né? E atualmente muitos se dedicam a esse estudo, né? Dando uma vestimenta talvez assim mais adequada para o nosso conhecimento atual, né? Fazendo relações com a ciência. Isso é muito importante, né? Que hoje a gente relaciona esses conhecimentos cabalísticos com a ciência oficial, tentando enriquecer a ciência oficial com os conhecimentos cabalísticos, porque isso acontecerá inevitavelmente. A ciência acadêmica vai receber esse patrimônio, né, da ciência cabalística. Né? Então, eu diria o seguinte, são tempos que existem com tônicas específicas, porque, veja bem, os mestres não podem falar tudo de uma vez só. Isso é muito importante. O mestre tem de falar com a tônica, com a palavra, com o modo de falar, condicionado ao povo ao qual ele está se referindo, falando, né? Então, Jesus Cristo falou de um jeito, o Buda falou de outro, e outros tantos que seguiram falaram de outra maneira, de acordo com a tônica do ciclo, né? Isso é muito importante. Então, nada pode ser dito de maneira ampla, né? Tem que ter restrições. Tanto que Jesus, no seu tempo, veja bem, ele poderia, lá entre todos, falar de. Ele podia falar de chakra cardíaco, mantras, e falar sobre técnicas da Índia, ele sabia tudo isso. É isso, mas ele se restringiu ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento. Porque era a maneira propícia para que a casa de Israel entendesse, mas não entendeu. Ou seja, o ser humano não entendeu o que Jesus estava falando. Imagine se ele falasse de conhecimentos que não se adequassem à tônica daquele ciclo ao qual estava se referindo. Então, assim se mantém o processo de conhecimento da humanidade, né? Tanto que
no século XVIII, apareceu Allan Kardec, que trouxe uma série de conhecimentos importantes, depois seguiu HPB, né? Depois uma série de mestres apareceram, aí apareceu o professor Henrique de Souza, e isso não termina por aí, isso vai caminhando para frente, né? Novos seres vão aparecendo e vão conduzindo a humanidade para o seu destino irredutível, o seu destino irreversível, né? O caminho da humanidade é irreversível. É justamente a volta à casa do Pai. Todos deverão voltar à casa do Pai. Mesmo aqueles que foram levados para mundos primitivos, um dia alcançarão a sua regeneração e retornarão aos seus mundos mundos iniciais ou outros mundos mais evoluídos e continuarão o seu caminho rumo à casa do Pai. Muito bom, professor. A Josete traz uma colocação interessante, professor. Verdade, professor Walter. Dizem que quando Chico Xavier foi visitar uma prisão, perguntaram para ele: Chico, tem muitos obsessores aqui? E ele respondeu que não, eles já tinham feito o que tinha que ser feito. E agora ele vê muitas mães. A questão de obsessores não se refere à questão social, à questão de dinheiro, à questão de intelectualidade, não. O indivíduo pode ser um obsessor, um camarupa, e pode ser um sujeito estudioso, um cara que sabe muito, ter diplomas, ter posições muito importantes na sociedade, chefe de Estado, etc., etc., né? E condutor de multidões. Isso é um camarupa. Isso faz parte do que acontece, né? Essa é a nossa realidade. Agora, a realidade do ser humano é justamente... O ser humano está em quinta dimensão, é justamente perceber essa diferença e colaborar para que a humanidade se livre disso, né? Pelo menos a humanidade que está ligada já com uma pontinha, um pouquinho da quinta dimensão. Porque quem está em terceira e quarta dimensão não vai adiantar. Quem está nitidamente em terceira e quarta dimensão, somente a transferência para globos primitivos permitirá a repetição de ano e o recomeço do processo evolutivo, né? Mas aqueles que estão no mundo, no planeta Terra, e com o pezinho já colocado na quinta dimensão, tem que pensar dessa maneira e colaborar para que a Terra realmente siga seu caminho da evolução espiritual conforme determina a lei cósmica justa e perfeita. Muito bom, professor. Eu vou dar aqui uns recados, depois a gente verifica se tem mais pergunta, tá? Então, a nossa próxima roda de conversa, o canal Conexão 3005, toda terça-feira tem sua roda de conversa, e dessa vez vai ser uma continuidade do que a gente estava falando das cidades do sistema geográfico Sul Mineiro, Roncador e Nova Chavantina. E a próxima roda de conversa, a gente tem como tema Conhecendo o Sistema Geográfico e as Peculiaridades de sua cidade, sétima cidade. Então, será na terça-feira, dia 18 de julho de 2023, no mesmo horário, às 20h40. Então, vai ser falado sobre a tônica e a ciência da cidade sagrada, quais os aspectos sociais, econômicos e culturais, qual a conexão sagrada, cósmica e iniciática. As sétimas cidades são Aiuruoca, Minas Gerais, Brejões, na Bahia, e Campinápolis, em Mato Grosso. Os convidados são José Schultz, Gil Tomé, Cássia Oliveira, Edson Vander e Mauro Leslie. A ideação é de Edina Santos e Antonina Ivo, e apoio de José Roberto, Cássio Oliveira, Ariel Correia e Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, essa próxima roda de conversa é agora terça-feira, vai ser um tema muito interessante e eu espero que todos possam estar prestigiando. Eu quero também falar sobre o espaço Shakti Nova Era, né, que é um centro de terapias holísticas. O espaço Shakti Nova Era tem a sua matriz lá em São Lourenço, no endereço da Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, sul de Minas, Minas Gerais.
As informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 35 997566874, também pelo Instagram, @ShaktiNovaEra. E o Shakti Nova Era tem filial em Brasília e também em São Paulo, no departamento de Santana, no bairro de Santana. Eu queria também falar sobre a Fundação Henrique José de Souza, que tem a sua campanha de inverno, né, de agasalho, e quem puder estar contribuindo com agasalho em bom estado, é só depositar num dos endereços da Sociedade Brasileira de Eubiose, ou quem quiser fazer uma contribuição em dinheiro, qualquer valor, é só transferir para a conta da Fundação Henrique José de Souza, CNPJ 248264061000, ao contrário 96, Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, e conta 7632, dígito 5. Tá? Então, os recadinhos são esses. Vamos ver se tem mais alguma pergunta a ser colocada aqui para o professor. Tá. A Iruoca, né? A Gil Tomé vai falar sobre a Iruoca, né? A 7ª cidade do Sistema Sul Mineiro. Então, a gente vai prestigiar a Gilmara, vamos prestigiar a roda de conversa e até terça-feira. Bom, professor, aqui ninguém tem alguma pergunta. O senhor quer fazer as suas considerações finais sobre o tema de hoje, professor? Bom, as considerações finais que eu faço sobre o tema de hoje é que os assuntos que nós abordamos são assuntos muito importantes justamente para o entendimento do capítulo antropogênese, né? O capítulo antropogênese, né? E cada vez mais, nesses do princípio da antropogênese, isso eu gostaria de deixar bem claro, eu vou falar bastante sobre esse trânsito dimensional que a Terra está passando. Isso é muito importante, nós termos esse foco dentro da nossa consciência, né? Cada vez mais. O trânsito dimensional que a Terra está passando. O nosso mestre, é por isso que o nosso programa chama-se Conexão 3005, porque o nosso mestre disse que no ano 3005 a humanidade começará justamente a formar uma nova civilização, e o Brasil é o berço dessa nova civilização. Mas não é questão de ano, 1000 anos. A pessoa diz, falta 1000 anos. Não, tem que ser já. A transformação começa já, nesse momento. Não é esperar daqui a 1000 anos, não. Aquilo que vai acontecer em 1000 anos vai depender das ações que forem tomadas agora. Isso é muito importante. As medidas têm que ser tomadas já, nesse instante, por aquelas pessoas que têm um compromisso de lei com o eterno, né? Como o professor nos ensinava, é o trabalho pelo eterno na face da terra. Isso que eu queria deixar bem claro para todos. Muito bom, professor. E parte da humanidade contribuiu, né, para a Terra conseguir chegar nesse nível de quinta dimensão, né, professor? Claro, todos dão a sua contribuição. Parte da humanidade está trabalhando com afinco, né? Pequena, uma parte bem pequena da humanidade, né? Eu já falei, né? E 2/3 não. Mais de 6 bilhões de pessoas, fora as bilhões que estão aí nos mundos, estão sendo esvaziados dos mundos hiperfísicos, né? Do astral e outros lugares, né? Então, a Terra está passando por uma limpeza geral, né, para se tornar um planeta de uma dimensão maior, indo para a quinta dimensão. Porque a direção do planeta Terra é essa, né? A direção, né, apontada pelo planeta Terra é essa, né? Pelo quinto senhor, né? Todo o trabalho do quinto senhor relativamente à Terra é justamente levar... nós terminamos o 4º dia da criação, o Jeová, né? Agora estamos passando por um 5º dia de criação. Estamos trabalhando por um 5º dia de criação, que é a quinta dimensão, a qual todos que estiverem afinados com essa vibração passarão a participar dela. Então, é essa a mensagem que a gente pode dizer de momento.
E como a gente está finalizando aqui o nosso horário, né? Eu quero parabenizar o professor pelo conhecimento que trouxe aqui para a gente, parabenizar todos que prestigiaram, que assistiram, né? Que de alguma maneira participaram. E eu queria também desejar um bom final de sábado, bom final de semana e até terça-feira e até o nosso próximo encontro, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Deixar um bom final de sábado para todo mundo, a todos que estão conectados aí, que retornaram aqui ao nosso encontro, depois aí dessa semaninha parada, estamos de volta. E bom final de sábado e um bom final de semana a todos. Nos vemos aí no próximo programa e fiquem atentos que terça-feira retornaremos. Boa noite, professor. Muito obrigado ao nosso irmão Catira, nosso irmão Nascimento, Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui participando. Foi uma honra e uma felicidade muito grande, né? E dia 22, sábado que vem, estaremos aqui reunidos novamente, continuando com nossos estudos. E terça-feira também, né? Toda terça-feira tem os encontros, né? No canal Conexão 3005, todos podem participar. E eu, então, desejo a todos luz, paz e amor e fiquem todos com Deus.